Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje, como você já sabe, nós atendemos aqui os nossos inscritos que nos mandam as sugestões das empresas para que possamos fazer todo esse processo de pesquisa, de análise e naturalmente repassando, né, todas essas informações para vocês que investem em ações ou pretendem investir em ações. Então, naturalmente que nós temos que ter alguns cuidados na hora de fazer esses investimentos. Em primeiro lugar, é conhecer qual empresa é essa na qual nós queremos fazer os nossos aportes, na qual nós queremos fazer os nossos investimentos. Então, o primeiro passo é saber o que é essa empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, o que ela faz, qual é o seu mercado, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. Até porque, quando se trata de investimentos é uma aplicação de risco, principalmente na bolsa, e aí naturalmente que nós temos que minimizar esses riscos. E para minimizar os riscos, é entendendo um pouquinho como que está a situação da empresa, financeiramente, em termos de endividamento, e naturalmente que quando fazemos os nossos investimentos, nós queremos retorno. A busca é de retorno para a construção de um patrimônio, e o retorno se dá através da rentabilidade que essas empresas proporcionam, através dos lucros gerados dentro das suas operações. E no caso dessa empresa, a indicação veio lá de São Paulo, de Cotia, sabe de quem? Alexandre Gonçalves. Ô Alexandre, parceiraço aqui do nosso canal, Alexandre que sempre está conosco, inclusive tem um trabalho maravilhoso lá de montagem de planilhas para quem gosta de investir em ações e até ter o controle a respeito dos seus investimentos. O Alexandre Gonçalves trabalha lá também com umas planilhas maravilhosas lá, basta entrar em contato com ele, entra aqui na mensagem, coloca aqui a mensagem aí, e ele naturalmente que entra em contato com vocês também. E também da Tati, a Tati que também lá de Cotia está sempre junto conosco também, a quem eu mando um grande abraço aqui, agradeço imensamente a sugestão, a participação, espero sempre corresponder às expectativas de vocês. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa sugerida lá pelo Alexandre e pela Tati é a Companhia de Gás de São Paulo S.A., a Comgás, né? Então, para que a gente possa entender o que é a Comgás que é muito forte ali dentro do estado de São Paulo, é uma empresa que trabalha justamente com a distribuição de gás canalizado e também voltado para o setor residencial, para o setor industrial e também com o GNV, com gás veicular, né? Mas vamos contar toda essa história, da onde que tudo isso aqui começa. E começa, sabe quando? Em 1872, quando chega aqui no Brasil uma companhia inglesa, a São Paulo Gas Company. E a São Paulo Gas Company, ela conseguiu a concessão para trabalhar com a questão da iluminação da cidade de São Paulo, lá em 1872, imagina só, então trabalhando apenas com a questão da iluminação da cidade. Mas na sequência, no ano de 1912, o controle da São Paulo Gas Company acaba sendo adquirido pela Light, quando a Light canadense vem para o Brasil e ela assume o controle da São Paulo Gas Company. E na sequência ele vai espalhando toda a parte de iluminação e daí na sequência também de geração de energia elétrica para o estado de São Paulo, até que chega no ano de 1959 nós temos um processo de nacionalização de todo esse serviço público. E aí todo esse processo de nacionalização passa a ser feito aí por uma empresa chamada Companhia Paulista de Serviços de Gás, que daí já era a Comgás, lá em 1959. No ano de 1968, essa companhia passou a ser municipalizada, aí passou a pertencer ao município de São Paulo. Já no ano de 1984, aí ela é transferida e passa agora a ter o seu controle através da Companhia Energética de São Paulo, da CESP. E então, a partir de agora, a Comgás pertence à CESP. Chegando no ano de 1996, é feita a abertura de capital e a empresa passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto e passa a ter suas ações negociadas na Bovespa na época. No ano de 1999, vejam só, 3 anos depois, aí ela é privatizada. E quem assume o controle agora são duas companhias, a British Gas e também a Shell. E a partir desse momento, deixa de ser uma estatal e passa a ser uma companhia privada.
Porém, o controle da British Gas e da Shell fica só até o ano de 2012, quando o grupo Cosan assume o controle. Primeiro comprando 60% da participação societária da empresa e depois, na sequência, comprando o restante. Hoje, praticamente 99% das ações ordinárias da Comgás pertence à Cosan. E dentro das ações preferenciais, que ela também tem as ações preferenciais, a própria Cosan também tentou fazer o fechamento de capital, porém ela ficou ali uns 3% de ações livres nas ações preferenciais. Nas ações ordinárias, aí o percentual é bem menor, então ela trabalha, como a gente vai ver daqui a pouco, um free float ali bem baixinho mesmo, né? Então, consequentemente, isso aí dificulta um pouquinho a questão da liquidez dessas ações. Já no ano de 2019, a Cosan, daí dentro desse processo, tenta fazer o fechamento de capital, não consegue fechar o capital, sobra esse resquício então de ações que estão circulando no mercado. E agora, no ano de 2021, eles estendem a autorização, a concessão, até o ano de 2049. Então, hoje, a Comgás, ela tem uma rede espalhada lá pelo estado de São Paulo de mais de 16 mil quilômetros de tubulações, onde faz todo o processo de distribuição do gás, além de, naturalmente, não só o gás residencial, o gás industrial e também o gás voltado para o GNV, para o gás veicular, né? E tem também hoje, atende praticamente 2 milhões e 200 mil clientes dentro do estado de São Paulo. Mas para que possamos saber como que está a situação da Comgás, trouxe para vocês os balanços em 2019, 2020, 2021 e as informações mais recentes agora do dia 30 de junho de 2022. E através dos números vamos conhecer como que está a situação da Comgás. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Companhia de Gás de São Paulo S.A., Comgás, referentes aqui a 2019, 2020, 2021 e ao primeiro semestre agora do ano de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Comgás, né? Começando lá pelo ano de 2019, onde ela apresenta aqui um total do ativo, um ativo total de 8 bilhões 451 milhões de reais, é todo o patrimônio da empresa, tudo aquilo que tem dentro da estrutura de funcionamento da empresa. Agora, dentro da Comgás, até buscando os balanços lá que você pode extrair lá pelo site da CVM, inclusive de onde nós extraímos todas essas informações, esse balanço ele apresenta algumas características bem peculiares, né? A começar, naturalmente, que por ser uma empresa de concessão, ela vai ter aqui um intangível bastante elevado, 5 bilhões 309 milhões de reais, o que corresponde a 62,8% de tudo aquilo que tem dentro da empresa. E aí o que é esse intangível? Então é o direito de explorar um serviço de concessão, né? E aí naturalmente que isso aí é algo que não existe fisicamente, mas tem um valor econômico bastante significativo. E outra coisa que chama atenção no balanço da Comgás, que se você buscar lá no site da CVM, não aparece a figura do imobilizado, por incrível que pareça, não aparece nada aqui. E o que é o imobilizado? Imobilizados são móveis, utensílios, computadores, veículos, instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa, ele aparece lá no balanço como zerado, razão pela qual nós deixamos ele aqui da maneira que está no balanço da empresa, da maneira que a empresa apresentou seu balanço. Nessa parte de cima, aqui no azul, nós temos o ativo circulante, que é o capital de giro que totalizava em 2019 2 bilhões 792 milhões de reais, equivalente a 33% de tudo aquilo que a empresa possuía. Desse valor, 1 bilhão e 83 milhões era dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 974 milhões em contas a receber. E os estoques aqui, mais para uso e consumo, 89 milhões de reais. E, naturalmente, temos aqui também a figura de outros créditos. Dentro dos outros créditos, nós temos aqui onde eles lançam títulos financeiros que eles adquiriram, títulos financeiros. E também temos aqui os chamados ativos de concessão de curto prazo também, que totalizava aqui em 2019 644 milhões. Indo para 2020, o ativo total pula para 10 bilhões 616 milhões e o capital de giro pula para 4.225, representando agora 39,8% de todo o ativo da empresa. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 610, aqui uma estabilidade no contas a receber, 977 milhões, e os estoques aqui 121 milhões de reais. Caminhando para 2021, o ativo total agora pula para 12.271,
sendo que o capital de giro até apresenta um recuo, aqui fechando em 4 bilhões 148 milhões, reduzindo aqui o volume de dinheiro em caixa para 891 milhões, porém com aumento no contas a receber, que vai para 1 bilhão 375 milhões de reais. Já em 2022, agora em junho, o ativo total fechou em 12 bilhões 626 milhões e o capital de giro aumenta praticamente 1 bilhão em relação a 2021, em relação a 6 meses atrás, fechando com 5 bilhões 130. 979 milhões é a posição de caixa da empresa em 30 de junho, aumenta ainda mais o contas a receber para 1 bilhão 940 milhões de reais. Então o que nós observamos aqui? Que é uma empresa de 8.400, vai para 10.600, 12.200, 12.600, uma empresa que vem crescendo aqui gradativamente. Destaco mais uma vez que não vemos aqui a figura do imobilizado, né? Até porque, como eu já citei anteriormente, não consta no balanço da empresa, a razão pela qual nós também não vamos colocar, vamos retratar fielmente aqui o que a empresa colocou dentro das suas demonstrações contábeis. Já na parte de passivo, o que nós temos no passivo? O passivo é o chamado grupo de origens de recursos, é da onde os recursos vêm para serem aplicados dentro do ativo. E esses recursos, eles vêm de dois caminhos. Total do endividamento, que é o capital de terceiros, é quanto a empresa busca de capital de terceiros para financiar a sua atividade. E o patrimônio líquido, que é o capital próprio, quanto que a empresa usa do seu capital próprio para financiar a atividade. E aí nós percebemos aqui que o endividamento total da Comgás em 2019 fechou em 7 bilhões 932 milhões, com praticamente 94% de representatividade. Então qual é o tamanho da dívida da empresa? 94% de tudo aquilo que ela tem, uma dívida bastante elevada. Já no ano de 2020, a dívida total pula para 10 bilhões 026 milhões, 94,4%, um pouco mais elevada ainda, destacando que grande parte dessa dívida é no longo prazo. Em 2021, a dívida fecha com 11 bilhões 166 milhões de reais, o peso da dívida diminui um pouquinho para 91%, grande parte sempre no longo prazo. E fechando agora junho de 2022, a dívida encerra com 11 bilhões 382 milhões, 90% do peso da dívida, grande parte sempre no longo prazo. Então é uma dívida que ela sai de 94 praticamente, mantém 94, cai para 91 e agora cai para 90%. Então está aqui o comportamento da dívida da Comgás. Já em termos de geração de resultados, o que a Comgás gera de resultados? Em 2019, ela fechou com uma receita líquida de vendas de 9 bilhões 514 milhões. Em 2020, até, porque nós temos que citar aqui a questão da pandemia, né, que foi o ano mais complicado da pandemia, o faturamento ele cai para 8 bilhões 317 milhões. Em 2021 já sobe para 11.709 e agora em 6 meses do ano já alcança aqui 7 bilhões 953 milhões de faturamento em 6 meses, o que nos projeta um faturamento aí próximo de 16 bilhões para 2022. Então prometendo aqui um faturamento bem significativo nesse ano de 2022. Mais importante do que o faturamento são os lucros gerados pela companhia, que em 2019 apresentaram um lucro de 1 bilhão 367. Em 2020 o lucro reduz, aqui fechando em 1 bilhão 150. Já em 2021 aí o lucro dispara, vai para 2 bilhões 119. E agora em 6 meses do ano acumula um lucro de 846 milhões de reais, também nos projetando aqui um lucro aí na faixa de pelo menos 1 bilhão e 700 milhões para 2022. Então por aqui você vê o comportamento do faturamento da Comgás e também o comportamento dos lucros gerados pela companhia ao longo desse período. Aproveitando, trago para vocês aqui esses gráficos mostrando a situação financeira da Comgás. Começando pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente ao seu endividamento. Então ele começa lá com o índice de 0,40 em 2019, 0,47 em 2020, 0,50 em 2021 e agora em junho fecha com 0,51. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 51 centavos. Ela não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Claro que grande parte do endividamento é de longo prazo, razão pela qual ela terá tempo ainda para fazer esses recursos. Então, mais importante do que olharmos aqui o longo prazo, vamos olhar o curto prazo, que é o dia a dia da empresa.
Para cada R$ 1 de dívida que vence no dia a dia, quanto que a empresa dispõe de recursos? 99 centavos lá em 2019, 1,17 em 2020, 0,91 centavos, né, agora em 2021, e agora em junho fecha com R$ 1,54. Isso quer dizer, para cada R$ 1 que ela terá que pagar no dia a dia, ela já dispõe de R$ 1,54. Paga e sobra. Não é uma grande folga financeira, mas enfim, não tem aperto financeiro no curto prazo. Terá sim no longo prazo, mas para isso ela terá tempo para fazer recursos para honrar as suas dívidas de curto e médio e longo prazo. Olhando o endividamento é o total da dívida e o comportamento da dívida da empresa ao longo do período analisado, que ele sai com 93,8% lá em 2019, 94,4% em 2020, 91% em 2021 e agora em junho com 90,1%. De tudo que a empresa tem, ela deve 90,1%, portanto ela é dona de apenas 9,9% de tudo aquilo que ela tem. Já a margem líquida nesses índices de rentabilidade, eles vão nos mostrar como que é o ganho da empresa em relação àquilo que ela gera de faturamento, de receitas. Então, de tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custo, pagando despesa, resultado financeiro, imposto, sobra quanto? 14,4% em 2019. 13,8% em 2020, 18,1% em 2021 e agora até junho vem trabalhando com uma margem líquida de 10,6%. De tudo aquilo que ela gera de receita, sobra líquido e limpo para a empresa 10,6%. Já a rentabilidade do ativo, o que entende-se por rentabilidade do ativo? Que tudo aquilo que se coloca dentro da empresa, dentro do ativo da empresa, é para gerar resultados. Então queremos saber qual o resultado que todos esses investimentos estão gerando. 16,2% em 2019, 10,8% em 2020 e 17,3% agora em 2021. Ao investir na empresa, através dos lucros gerados, a empresa gera um ganho de 17,3%. Já a rentabilidade do PL, você vai ver ali números extremamente altos, né? 263% em 2019, 195% em 2020, 192% praticamente agora em 2021. Naturalmente que esses números aqui são extremamente elevados. Mas por que eles são extremamente elevados? Até porque, como a gente viu há pouco no balanço da empresa, o PL da empresa ele é baixo, perto de todo o patrimônio da empresa. O PL dela praticamente não chega ali a 10% de tudo que a empresa tem. Então, consequentemente, o que acontece? Ao ter um lucro, fazer uma relação com um patrimônio líquido baixo, esse indicador ele acaba sendo extremamente elevado. Então, não é que o lucro seja tão grande assim. O lucro, claro, é grande, mas é que o PL é muito baixo, razão pela qual esses números aqui são extremamente altos. Mas eles mostram o quê? Que os acionistas, ao terem as ações da empresa através dos lucros gerados pela atividade, eles tiveram um ganho de 191% agora no ano de 2021. Falando em acionistas, nesse outro quadro eu trago para vocês aqui também os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Comgás? R$ 9,39. Isso quer dizer, se pegarmos todo o patrimônio, pagarmos todas as dívidas, o que sobrar, distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 9,39. Porém, hoje, se você for comprar uma ação da Comgás, o preço dela na bolsa está R$ 138,50. Então veja que o valor de mercado dela está muito, mas muito acima do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP também extremamente alto de 14,76. Isso quer dizer que as ações da Comgás estão com um ágio de praticamente 1.300% em relação ao seu valor patrimonial, né? Então hoje você vai pagar um ágio extremamente alto para ter as ações da Comgás. Lucro por ação, tomando como base nos últimos 12 meses, a empresa gerou um lucro de R$ 14,45 por ação, o que nos dá uma rentabilidade da ação de 10,43%. Naturalmente que esse indicador aqui ele acaba sendo bem mais baixo que a rentabilidade do PL, até porque a rentabilidade do PL é com base no valor patrimonial, que é o 9,39, e a rentabilidade da ação aqui medida é com base no valor de mercado, 138,50, razão pela qual a rentabilidade da ação fecha em 10,43%.
Dividendos por ação. Agora em 2022, a Comgás já distribuiu a título de dividendos R$ 6,80 e a relação P/L fecha em 9,59. Quer dizer, entre 9 e 10 anos é o tempo de retorno que o acionista terá para obter o retorno do seu investimento, naturalmente, através dos lucros gerados pela empresa. O Free Float, como eu falei há pouco, ele fecha aqui com as ações PN, coloquei só as ações PN, que fecha aqui em 3,41%. Isso quer dizer, dos 100% de ações preferenciais que a Comgás tem, apenas 3,41% estão circulando no mercado. Então, o free float é extremamente baixo. Se você pegar as ações ordinárias, o número é inferior a 1%. Então, nós temos poucas ações da Comgás girando no mercado, razão pela qual o free float dela é baixo. E aí, consequentemente, caso você compre as ações, a grande preocupação é a questão da liquidez dessas ações no momento que você deseja vender, se haverá comprador para comprar essas ações. Fechando aqui, eu trago também o gráfico do comportamento e do preço das ações da Comgás nos últimos 5 anos. Começando lá pelo ano de 2017, bem no começo do gráfico, você vai ver ali que ela vem numa linha de estabilidade na faixa de 53, depois ela sobe até 58, 59 reais durante 2017, avança 2018, quando chega 2019 ela já passa a trabalhar num outro patamar, R$ 82 reais. Quando vai chegando 2020, aí sim, aí a ação ela dispara. Aí ela chega até R$ 220 reais o valor de uma ação da Comgás. Aí na sequência ela apresenta ali uma queda, logo na sequência da pandemia, ali no mês de março de 2020, e passa a trabalhar na faixa de 150, 160 reais. Aí ela sobe um pouquinho e depois aí começa ali toda uma sequência de quedas, você vai vendo ali uma tendência de pequenas quedas, porém quedas constantes ao longo do ano de 2021 e entrando agora em 2022, as ações já passam a girar ali na faixa de 120, 130 reais e agora mais precisamente em setembro, quando da gravação desse vídeo, as ações estavam sendo negociadas na faixa de R$ 138,50. Então nesse gráfico você vai observar quando que as ações tiveram seu valor mais alto, quando que elas tiveram seu valor mais baixo e como vem se comportando o valor das ações da Comgás nos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada agora. Você já conhece a Comgás, né? A Comgás ali que domina todo o setor de distribuição de gás dentro do estado de São Paulo, né? E naturalmente que é uma empresa que tem as suas ações na B3 disponíveis no mercado. Agora, como a gente falou há pouco, o cuidado que tem que ter é justamente que por ter uma quantidade muito pequena de ações, que até um questionamento aqui do pessoal, quando nos passa esses questionamentos a respeito dessa quantidade pequena de ações, o que pode acontecer? O que pode acontecer justamente é uma tentativa, mais uma tentativa de fechamento de capital da empresa deixar de ser listada na Bolsa. E aí uma das perguntas que me faz, tá, e se eu não quiser vender? Não, se você não quiser vender, você não vai vender suas ações, eles não são, você não é obrigado a vender. Só que o problema é que quando vai ficando um resquício dessas ações, então a circulação dela passa a ser muito pequena. E aí no dia que você tentar vender, você pode ter sérias dificuldades para poder conseguir vender, já que vai ter poucas pessoas interessadas em comprar a ação. Então com isso nós temos um processo chamado de queda de liquidez na comercialização dessas ações, onde nós queremos vender e não tem quem compre. Então esse é um grande problema para as empresas que trabalham com free float muito pequeno, muito espremidinho ali, como é o caso da Comgás, né? Por isso que quando a gente faz todo esse processo de análise, é um processo bem mais amplo. Então, claro que a gente passa aqui pelos números, passa pelas informações da empresa, passa pela situação econômica e financeira, mas existem outros indicadores que a gente vai ter que buscar para saber se vale a pena ou se não vale a pena fazer um investimento naquela empresa, naquele segmento ali onde nós estamos querendo fazer o nosso aporte de capital. Porque a ideia é o que é? Ao se fazer investimento, o investimento é algo para médio e para longo prazo, para justamente construção de um patrimônio. E esse patrimônio, quando você precisar, você poder resgatar esse patrimônio para usar, né, dentro das suas finalidades, dentro dos objetivos
nos quais você se propôs, né? Mas basicamente o que é? É construção de patrimônio, construir patrimônio para lá na frente ter uma vida cada vez melhor, uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.